Senhor, guardados na fortaleza do teu poder, que os teus santos se alegrem do bem e que em tudo o teu nome que é bendito seja glorificado. Te pedimos pelas autoridades constituídas do nosso país, ajuda-lhes, Senhor, que eles possam compreender o plano desta tão grande salvação. Deus eterno e santo, te agradecemos por tudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Convido o pastor Eduardo Leandro para proceder à leitura bíblica. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convido a todos, por gentileza, para abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, especificamente o Salmo de número 124. No livro dos Salmos, especificamente o Salmo de número 124, gostaria de ler junto com a igreja. Eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o seguinte, até o verso de número 8, o último verso deste Salmo, o qual nós celebramos ao Senhor por todos os livramentos que tem concedido a cada um de nós e de nossa casa. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Todos. Está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pastor Carlos Vitor estará dirigindo esta oração em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, amados, fiz um pedido ao pastor, sua permissão, para pedir também favor à nossa irmã da paz, os filhos Josivaldo Costa, Josinaldo Costa, Joseildo Costa e Josivando Costa. Eles ficaram órfãos esse final de semana passado. Jesus guardou o seu papai, presbítero Luiz Cassiano, muito conhecido na igreja. Nós iremos orar pela família enlutada. Quem mais carece das orações? Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nossa gratidão por esta tão rica oportunidade que o Senhor nos tem proporcionado. Estamos aqui, Senhor, em harmonia na tua presença, ó Deus, para juntos celebrarmos mais um culto de adoração ao teu excelso nome. Tu que és digno de todo louvor, de toda exaltação e de toda adoração. Por isso, Senhor, e razão, aqui estamos para te render aquilo que a ti pertence. Pai, te louvamos por esta leitura que acabamos de ouvir, por intermédio do teu servo, pastor Eduardo Leandro, com a participação de toda a igreja. Justo e eterno Deus, aplica esta porção lida em cada coração aqui presente, e que nós possamos tomá-la como regra prática de fé, Senhor, alinhada ao nosso cotidiano. Justo e eterno Deus, queremos te apresentar também cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesta noite, em especial aqueles, Senhor, que sofrem com a perda da separação. Conforta, consola, ó Deus, pois tu és poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por fé te oramos, crendo em uma resposta de tua parte, em nome de Jesus. Quero fazer uma explicação
acerca da escala de cultos, a escala rotativa. Os irmãos ouviram falar nessa escala rotativa? Quem ouviu falar? Eu também ouvi. Como é essa escala rotativa? O irmão que estiver na escala de cultos, o dirigente que celebra a ceia do Senhor, ele fica responsável pela congregação. Ele deve indicar outros companheiros para eles entrarem na escala e ser anunciado aqui no templo central. Entenderam até aí? Foi isso que eu falei. E eu falei em português. A indicação deve ser pelo dirigente local, certo? Se o dirigente local não teve a humildade de trabalhar com os companheiros que lá estão, então terá que ser indicado outros. Ele vai ter o descontentamento de ir outro irmão de outra congregação para a congregação que ele está. Salomão pediu a Deus sabedoria para trabalhar com os sábios que Davi havia preparado. Eu expliquei isto e vou explicar de uma outra forma. Numa construção civil, tem um, tem dois, tem três pedreiros. Mas tem um mais inteligente do que os outros dois. Estão me alcançando? Tem o pedreiro que ele pode ficar num canto de parede, outro pode ficar no outro canto, mas outro só dá para trabalhar no meio. Ele não é bom em colocar o prumo. Tá certo, irmão Bastião? Eu estou explicando. E Salomão, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria para trabalhar com os sábios que já haviam sido preparados. Nenhum de nós nascemos aprendidos. Quando eu fui para a escola, eu fui com a idade de 7 anos. Naquele tempo, as crianças iam para a escola com 7 anos de idade. Era 7 anos. Antes não ia, era 7 anos. E a primeira letra que a professora me ensinou, ela disse: você sabe o que é um A? Eu disse: um A é um A. Ela disse: não, o A é uma bolinha com uma perninha. Não foi assim que a gente aprendeu? Ninguém nasceu aprendido, nenhum dos senhores nasceram aprendido. Os senhores foram crianças, adolescentes, jovens, maturidade, depois a melhor idade. Não é assim? É desta forma, não tem outra forma, é esta forma. Então os irmãos terão que ter a humildade de trabalhar com aqueles irmãos que você encontrou lá na congregação. Muitos deles não têm a cultura secular, mas se eles não têm a facilidade de chamar o nome Jesus, eles chamam Jesus. Não tem problema, trabalhe com aqueles que sabem falar Jesus e com aqueles que só sabem chamar Jesus. Não tem problema. Eles foram alcançados pelo Evangelho, está sendo trabalhado pela palavra. E no decorrer do tempo eles serão pessoas habilitadas para fazer outros serviços do santo ministério que você faz. Está entendido até aí? É desta forma. Ao chegar na congregação, não mude nada. E o que é que a igreja disse para mim? Amém.
Primeiro a gente aprende a ser índio. Depois a gente vai gradativamente a chegar ao grau de cacique. Mas primeiro você entra como índio. Já tomou banho no mar? Quando a onda se levanta, você não bota os peitos não, que ela lhe joga lá na beira da praia, cheio de areia, machucado, ralado. Quando a onda se levanta, a gente faz isso, ó. Eu estou explicando como é. Ao chegar na congregação, lá já tem um irmão que é o titular do trabalho. É seu dever respeitar ele. Estou certo, igreja? Chegou, paz do Senhor, meu irmão. Eu estou na escala para aqui. Gostaria de contar com o seu apoio. É assim que se trabalha. Eu estou ensinando aos irmãos, porque um dia eu vou sair de cena e outro vai entrar e ele vai dizer: você não aprendeu certo. Nunca suba para o púlpito, nunca. Eu vou explicar aqui aos irmãos. Eu não quero nenhum irmão subindo para o púlpito aqui antes que eu suba. Estou certo, igreja? Foi assim que nós aprendemos. Não foi diferente. Antes não suba ninguém. Espere aqui, todo mundo sentadinho por aqui. Quando eu subir, vocês sobem. Foi assim que nós aprendemos. Isso não é orgulho nem vaidade de mim. Foi assim que nós aprendemos. Se você fizer diferente, porque está errado. Estou ensinando. Porque se você for para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você subir antes do pastor da igreja, você vai levar uma chamada. Evite essas coisas. Aprenda a viver e conviver. E quem pode dizer amém? Amém. Estou explicando. Indo atender a escala de trabalho, ou quinta, ou domingo, ou terça, compartilhe com o seu companheiro o trabalho. Não faça tudo sozinho. Canta os hinos, lê a palavra, ora, ministra e termina o culto com oração. Sozinho, não faça assim. Os irmãos viram hoje à noite? Eu iniciei o culto. Joabe cantou os hinos. Quem fez a leitura? Irmão eu chamo irmão todo mundo. Quem quiser ficar com porque é pastor, eu chamo irmão. Ninguém vai me reprovar, porque Jesus não tem vergonha de chamar a gente de irmão. Eu chamo irmão. Irmão pastor, irmão fulano, eu chamo irmão. Todos são irmãos. É a minha normativa de ser. Então compete ao irmão compartilhar com aquele irmão. Irmão, você faz a leitura? Dá para você entoar os hinos? Você é mais entoado do que eu sou meio fanhengo. Eu falo pelo nariz, aí você canta os hinos e fica melhor para mim. E nem todo mundo tem uma voz. Então não é nada demais. Se uma pessoa entoa o hino melhor, manda ele entoar. Tá certo até aí? Pronto. Mas nunca chegue na congregação mandando. Não, dá problema. Dá problema. O nosso povo assembleano é um povo muito bom de se lidar com ele. Agora a gente precisa saber entrar para depois saber sair. Está escrito na Bíblia: entrará e sairá e achará pastagem. Desenvolva o culto compartilhando com o companheiro ou com outros que tiver na congregação. Antes de encerrar o culto, pergunte ao titular: o irmão tem algum aviso a fazer? Tem não, irmão. Então, tá bom. Estou certo assim. É assim mesmo.
Agora, nunca comece o culto com os irmãos que estão no altar para terminar com o porteiro da igreja, não. Comece certo para terminar certo. Porque tem irmão que não aprendeu a dirigir um culto ainda. Um dia desse, um irmão me ligou do interior do estado: pastor, venha aqui ensinar esse pastor a dirigir um culto. Aqui é a nossa escola. Eu fui aluno da escola dominical, fui aluno do corpo de professor com o saudoso irmão Rocival Saboia da Silva. Se alguém fizer errado é porque é desobediente, mas a gente ensina a fazer a coisa certa. Tá bom? Bom, então não vai haver dificuldade. Procure trabalhar com os irmãos que você controlar, abrace eles, faça tudo direitinho. Não vai. Olha, nós precisamos trabalhar de uma forma unificada. Eu não tenho dor de cabeça quando eu viajo para Rio, São Paulo, Minas Gerais. Não, senhor. Às vezes tem 3, 4 pastores superior a mim, em cultura, teologicamente falando. E às vezes eles, pastor Zé Carlos é da Almadene, pastor Zé Carlos, se eu quer falar por último, por meu irmão, ou por último, ou por primeiro, o que eu tiver de entregar, eu entrego e acabou-se a história, não tem problema, eu não tenho esse negócio não, eu não vou primeiro não, porque bota eu na porta, meu filho, que eu vou. Se é para empurrar a porta, é comigo mesmo, não tenho dificuldade, não tenho, e os irmãos vão aprendendo isso. Porque tem irmão que sai, eu só vou se for por último, porque aí eu vou fazer um respaldo de tudo. Que respaldo, rapaz, se Deus lhe der, você entrega, se Ele não der, trabalho perdido. Eu expliquei ontem aqui na escola dominical: se o Senhor não guardar a cidade, e se Ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não esqueçam nunca do que eu vou dizer agora. Nós somos construtores. Só quem edifica é Deus. Nós somos construtores. Só quem edifica é Ele. Nós construímos, só Deus é quem edifica. Tá certo? Por quê? Porque quando Deus edifica, pode vir temporal, vendaval, furacão, disse-me-disse, fofoca. Ele diz: eu sei em quem tenho crido, nem adianta que não vai me derrubar. Agora, se Deus não edificou, alguém construiu, bota uma escora aqui, bota outra atrás, uma do lado, quando caiu uma escora, ele lá vai. Cai uma escola, ele não tem conversa. Agora, se Deus edificar, não tem temporal que arranque ele da igreja. Estou certo? Digam assim comigo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não quero que haja nenhuma dificuldade em nenhuma congregação. Os irmãos vejam a normativa do trabalho com o Senhor. Eu digo, não é. Você pega a bandeja. Você vai orar pela bandeja. Eu peguei a bandeja, ó. Aí ele bateu na campa. Quase. Ele disse: para vocês aprenderem que não se bota a bandeja aqui, ó. Quando você falar, sua saliva cai aqui dentro dos cálices. Ninguém quer tomar esse suco de uva. Só para vocês aprenderem. Foi outra vez para Timbaúba dos Mocóis, o saudoso pastor Nelson Carneiro de Moraes. Ele era duro como beiço de sino. Beiço de sino. Quanto mais pancada ele leva, mais fica rígido. Você nunca encontrou um sino à venda no ferro velho. Beiço de sino aguenta pancada e não se racha. Nelson Carneiro de Moraes era daquele jeito. Eu fui participar de um culto de ceia lá. Aí chegou uma irmã e disse: pastor, eu quero que unja a minha criança. Ele olhou assim para o ministério: tem óleo? Tem não, não é presbítero. Tem óleo? Tem não, não é presbítero. Tem óleo? Tem não, não é presbítero.
Tem óleo, tem não é presbítero. Consagrei, mas não são presbíteros. Tem óleo, eu digo tem, você é presbítero. Unja criança, você é presbítero, mas esses outros aqui, nenhum são presbíteros. Sem óleo não é presbítero. E ninguém se desviou, nem morreu, nem entrou com ele na justiça, nem foi de encontro porque foi danos morais. Ele estava ensinando. Ensinar é admoestar, é trabalhar, é preparar. Porque nós não somos eternos e amanhã seremos substituídos. Estou certo? Eu estou explicando como é a vida. Não faça diferente. Se você fizer de acordo com a sede, vai dar tudo certo. Pastor Caleb. Palavra, a paz do Senhor, irmãos. Palavra maravilhosa, não é? Ontem estivemos juntos, pastor Zé Carlos trouxe um estudo maravilhoso. Eu estive ministrando à noite, mas aquela palavra está tão boa, pastor. Abre a sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 50. Marcos, capítulo de número 9, versículo 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Palavra de Jesus. O sal, todos nós sabemos que ele dá sentido no paladar, ele dá sabor. Mas por que Jesus diz: tem de sal em ti mesmo? E ele nos aconselhou todos sermos salgados com fogo. Essa mensagem me veio porque eu fui numa churrascaria, o pastor me levou para uma churrascaria, e o rapaz da churrascaria em São Paulo, ele me conhecia, disse: pastor Caleb, eu te conheço lá dos Gideões, e eu sou o gerente disso aqui. Eu disse: que bom. Ele disse: olha pastor, eu vou te oferecer a melhor picanha da casa. Eu estava num regime, eu disse: vou quebrar logo isso hoje, manda vir. E quando ele serviu aquela picanha, eu fiz uma cara mais feia do que já é. Ele disse: o senhor não gostou? Eu disse: não. Eu disse: por quê? Eu disse: está muito sem sal. Eles vai vir uma boa, vou mandar preparar a melhor. Serviu aquela picanha, pastor Zé Carlos, eu coloquei na boca, fiz uma cara mais feia ainda. Ele disse: o senhor não gostou? Eu disse: não. Ele disse: por quê? Muito salgada. Sem sal não serve, e salgada também não. Então o que o Senhor disse aqui? Sede salgado com fogo. O sal é isso aqui. Agora com fogo é gostoso. Com fogo você pode ir ao extremo. Com fogo você pode ser radical. Salgado com a palavra viva, na autoridade do Senhor, não dói, não machuca, não entristece, é gostoso. O duro é quando a pessoa é extremista lá fora, mas sem esse fogo, sem esse sal que é a palavra. Quando o Senhor diz: tem de sal em ti mesmo, Ele está falando do ponto do equilíbrio. A maioria das pessoas aí fora estão se perdendo por falta do equilíbrio. A maioria das denominações mundo afora estão se perdendo, fazendo um desfavor à igreja por causa do desequilíbrio. A gente percebe que o mundo, dentro de muitas denominações, chega a assustar. A pessoa se qualifica, trabalha muito para chegar numa posição, numa certa altura, ele esquece de equilibrar esse sal, esse tempero nele. Ele perde o emprego porque ele vê-se desequilibrado. A pessoa hoje perde o casamento por causa do desequilíbrio. O pai perde os filhos perdem talvez aquele amor pelo pai ou pela mãe,
por causa do desequilíbrio aí fora. Vamos aqui rapidinho falar sobre esse ponto desse sal, o equilíbrio. Quando eu olho na casa do pai do filho pródigo, eu vejo um filho totalmente desequilibrado. Aquele filho que ele era destemperado, porque faltava tempero em si, faltava graça em si, faltava sabor em si. Ele começou a perceber que ele já estava tão sem graça, que ele não sentia graça na casa do pai. Ele começou a botar defeitos aonde não havia. Ele diz: pai, esse ambiente está ruim, eu não gosto mais desta casa, dá a minha parte que me cabe, eu vou embora. O pai era legalista, mas era justo. O pai era um pai pautado pelo equilíbrio, rígido, mas equilibrado. Ele imaginou: o que é que o meu filho está percebendo que está errado aqui dentro? Está tudo dentro da normalidade. A casa é uma casa próspera. O pai é um pai acolhedor. O pai é um pai amoroso, um pai justo. Esse menino foi e gastou o que tinha. Quando retornou, diz: vou pedir perdão, meu pai. Vocês sabem da história. Mas de repente encontrou um irmão totalmente salgado, mas não era com fogo, não era generoso, não era misericordioso. E de repente começou a questionar a misericórdia do pai. Mas entre o filho destemperado e o outro completamente sem tempero, está o pai equilibrado e temperado. Disse: meu filho, tudo que você fez foi bom, você tem o seu valor, mas deixe eu acolher o seu irmão que estava perdido e foi achado. É a casa aonde precisa de um equilíbrio. Quando eu olho para os nossos líderes, como pastor Zé Carlos, pastor Zé Wellington, eu percebo quanto o equilíbrio faz a diferença para liderar na casa, liderar na família, liderar a igreja. E rapidinho a mensagem vai começar a falar justamente nisso aqui. Eu era líder em Goiás, de uma grande juventude, era quase 1000 jovens, e eu assumi a liderança no estado. Mas de repente eu encontrei um pastor que me disse: olha, vamos trazer o pastor Malcerulo. Eu disse: vamos. Lutamos e trouxemos. Eu era solteiro. O pastor Malcerulo disse: rapaz, que moço inteligente, ele dirigiu o culto ontem, ele é um pouco diferente. Rapaz, você é casado? Eu disse: não. Ele disse: toda a Bíblia tem uma página branca, não tem? Eu disse: sim. Ele: você vai chegar na sua casa, vai pegar essa Bíblia e vai começar a escrever todos os valores que tem na futura mulher que você quer para você. E começa a orar: Senhor, me dê essa mulher, me dê essa esposa. Eu cheguei em casa, abri logo a Bíblia e comecei a escrever: linda. Primeira coisa que eu falei: quero uma mulher linda. Aí coloquei loira, inteligente. Eu fui colocando os valores. Passou o tempo, eu esqueci de colocar equilibrada. Veio uma baiana agitada. Mas muitas vezes eu precisei ser o ponto de equilíbrio para a convivência, para permanecer de pé o meu casamento, para manter de pé o meu ministério. Esses dias aí fora, um desequilíbrio total na sociedade, na política. O país está diante de um vendaval e as pessoas desequilibradas. Para você não perder, para você continuar ganhando, precisa de se manter equilibrado. Mas com o fogo, com esse sal e o avivamento, você pode ir ao extremo, mas na palavra. Sabe por quê? Porque quando o sal vem, essa carne nossa, ela, para não apodrecer, precisa ser salgada, mas salgada com fogo. Fogo do Espírito, o fogo da glória. Todos os lugares nós temos isso, não temos? Há muitas pessoas que estão aqui como eu, que nós convivemos com pessoas desequilibradas lá fora. É no trânsito, para alguém não perder a vida precocemente, para você não dar escândalo, ou para você não ser o objeto dele. Precisa do equilíbrio. Mais do que nunca, alguém como nós que lideramos a família, que lideramos ministérios, que lideramos grupos, precisamos de pautar-nos no equilíbrio. Veja bem, queridos, outro dia, conversando com o pastor Zé Wellington, eu lembrei de uma cena. Eu vendo aqui o pastor falando com os obreiros, que coisa linda. Mas sempre aparece um ou outro para questionar.
Porque sempre aquela pessoa meia desequilibrada tem dificuldade para obedecer. A pessoa desequilibrada fala o que não é para falar, vê uma coisa e diz outra. O pastor presidente da minha igreja no interior do Goiás, eu era rapaz, ele disse: Caleb, me ajuda. Eu disse: como, pastor? Eu tenho aí uma grande construção e você lidera uma grande mocidade, me ajuda pelo menos com o telhado, vamos trabalhar. Eu disse: como, pastor? Ele disse: assuma a cantina da igreja. Eu disse: como que eu vou assumir a cantina? Ele disse: Caleb, trabalha com a juventude. Eu disse: tá bom, pastor. Isso na década de 80. Pastor, o senhor vai me liberar a cantina 2 domingos. Ele disse: ô meu filho, faça isso, me ajuda, agiliza com a juventude. Eu disse: pastor, será que não tem problema colocar refrigerante na cantina? Isso na década de 80. Deu um suador nele. Ele disse: ô meu filho, não há problema nisso, mas vamos falar com o ministério. Aí eu vejo um montão de obreiros e uma cadeira lá, pastor, bem lá no meio, pastor Zé Carlos. Eu sentei naquela cadeira, o pastor Justo passou a mão na minha cabeça e disse: irmãos, ouça esse rapaz. E eu disse: irmãos, não tem problema colocar refrigerante lá fora na cantina. Naquela época, no meu estado, não podia de jeito nem pensar. Mas tinha um irmão por nome de Isaac. Quando a palavra é dura de um pai, a gente ajoelha. Ele diz: papai, bate, né? Porque é um sal que tem tempero de fogo. Quando é o pastor bate, a gente: oh meu Deus, o cajado dele é gostoso, fala mais, porque tem tempero bom. Mas aquele irmão, ele levantava contra o pastor, levantava contra a igreja, era contra qualquer projeto. Ele levantou e deu um pulo e disse: Satanás, saia daqui. E o irmão Isaac, ele colocava a calça aqui, pastor. Ele deu um pulo e: Satanás acabou de entrar aqui, saia daqui. O pastor Justo olhou para mim e disse: coitado do Caleb. Eu pedi para ele vir me ajudar. Eu olhei e eu disse: pastor, eu estou perdido. O pastor chegou e disse: Caleb, eu te compreendo, vá com Deus, entenda o seu tempo. Olha que coisa linda. A pior coisa que tem é você levantar contra aquele que tem um costume, que aprendeu de um jeito. O confronto hoje de filhos com os pais é porque às vezes o pai é generoso, mas o filho não compreende a geração do pai. Coisa linda é saber que nós temos uma igreja que tem os seus princípios. Outro dia um irmão disse: olha, eu estou chegando numa igreja, vou assumir, eu quero fazer uma revolução. Eu disse: não faça isso, tenha equilíbrio, tenha tempero em ti mesmo, porque Deus vai te usar para fazer a diferença com o ponto do equilíbrio. Entendeu o mais velho? Entendeu o mais jovem? Eu acho lindo isso. Eu era pastor interventor em Goiás. A convenção me colocou por uns dias. Aí eu assumi a igreja, eu tinha que viajar muito, voltava. Aí tinha uma irmã, ela era totalmente desequilibrada, falava de todo mundo, tocava no pastor. E um dia minha mulher disse assim: Caleb, aquela irmã está falando tão mal de você. Eu disse: como? Ela perdeu o casamento. Eu disse: o que eu tenho com isso? Eu estou orando por ela, eu não sou o responsável pelo problema dela. Ela chegou e disse: pastor, é porque eu perdi meu casamento, porque o senhor não faz visita nos lares. Eu disse: minha irmã, eu não tenho tempo, mas eu estou visitando na oração. Não, mas não é assim. Então, tá bom, irmã, eu vou te visitar. Aí quando eu fui visitar 10 horas da manhã com a minha esposa, quando eu chego no portão, o desequilíbrio dela era tão grande que o som era muito alto, ela gritava de todo jeito. E eu fui recebido por 4 cachorros vira-lata, que latia, que gritava, que dava voadora. Eu disse: misericórdia. Quando eu abri o portão, coloquei a cabeça para o lado de dentro. Uma casa que tem 4 cachorros, ela pega cachorro, guarda cachorro, esconde cachorro, leva cachorro lá para o fundo. E quando eu tive que entrar dentro do quintal, já entrei assim. Quando eu coloquei a cabeça dentro da sala, eu olhei para a direita, a cozinha, uma pia imunda, vasilhas de alguns meses, algumas semanas pelo menos tinha. E ela disse: pastor, eu acabei de fazer um café que minha irmã já tomei. Já tomei. Mas pastor, eu fiz um bolo ontem. Irmão, sou diabético, não como não.
Quando eu olhei para o quarto, era barulho, ela gritava com o menino, empurrava o menino para lá, gritava com o cachorro, dizia: irmã, me dê atenção, a irmã pediu a minha visita. Quando eu olhei no quarto, parecia que tinha saído de lá uma vaca, era coisa para todo lado. E ela chegou e disse: pastor, eu preciso de ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você, minha irmã. Mas pastor, eu quero que ele use o senhor, é comigo. Deus vai usar o pastor hoje para você. Sabe o que é, minha irmã? Quanto tempo que você ficou casada? 14 anos. Aonde que mora esse homem que saiu com a amante, o seu marido? Ela me ensinou, eu disse: tá, eu vou fazer uma visita a ele. Vá mesmo, pastor. Leva para ele uma paulada, uma cajadada, dá uma lição de moral nele. Diz: não, irmã, vou levar um troféu, uma medalha. Mas por que, pastor? Irmã, morar 14 anos suportando isso aqui, o seu destempero, os seus gritos. Esse camarada é um guerreiro. O senhor não vai fazer nada de mal com ele? Não, não, minha irmã, vou trazer para perto. Quero abraçar, quero ser amigo dele. E o desequilíbrio está em todo lugar. A pessoa perde por falta de um equilíbrio. Imagina se você encontra um Pedro qualquer hora do dia, naquele momento que ele está irado com a espada na mão, vai perder a orelha. Mas ali tinha Jesus para equilibrar. Para devolver a orelha do servo do sumo sacerdote. No Rio de Janeiro, toda igreja tem um. Aqui não tem, mas lá tem, em Goiás tem, no Ceará tem. Tem um que chega a dar trabalho demais. Ele é destemperado na congregação, é destemperado em todo lugar, não tem? Sempre tem. E tinha um que um menino nasceu num lar cristão, ficou órfão de pai, de mãe. A avó morreu. Ele era uma tendência ao homossexualismo, foi crescendo no mundo, mudou o corpo, virou um travesti, usando drogas. E ele disse: hoje eu vou acabar com a minha vida, porque não tem mais sentido. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha avó, e eu estou agora no mundo, viciado no crack, na cocaína, na maconha. Hoje eu vou saltar lá da ponte Rio-Niterói. E ele foi mesmo meio noiado, desesperado. Mas antes de chegar na cabeceira da ponte, ele ouviu numa igreja um dos hinos que a sua avó cantava no conjunto coral. E o Espírito Santo assoprou aquele louvor em direção dele. E ele começou a lembrar da avó, de quando ele era criança. E ele começou a chorar. E ele foi sendo atraído para perto da igreja. De repente ele aproxima pertinho da igreja, encosta no muro e começa a chorar, chorar, chorar. E ele foi aproximando mais. E quando ele chega na porta, estava um obreiro extremamente salgado, mas sem o fogo, só o sal. Olhou para ele: diga lá, pomba gira do inferno, onde tu vai? Sai para lá, seu imundo. Ele, chorando, envergonhado, foi embora, dizendo: hoje é o dia de mim me matar, vou acabar comigo. Ele vira mais um quarteirão, uma esquina, dobra ali, vai subir na ponte uma congregaçãozinha lá embaixo, e um sanfoneiro do Nordeste cantando: eu tenho uma fonte de água viva que jorra no meu coração. Ele disse: era o louvor predileto da vovó. Mas eu fui expulso dali, aqui eles vão me expulsar também. E o Espírito Santo assoprava, e o sanfoneiro na glória e na unção cantando. E de repente ele aproximou no cantinho de novo. Mas só que aí tinha um obreiro equilibrado. Olhou para ele e disse: ó filho, entre, chegue. Não vão me expulsar? Ele disse: não, eu até vou entrar com você para dentro da igreja. Mas aonde eu me assento? Assente aqui. Ouve Deus falar. Terminou o culto. Ele diz: vamos fazer o apelo? Não, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. 18 anos passaram. O nome dele é Natanael. Ele tem o Felipe, tem a Débora. A esposa, a irmã Selma, maravilhosa. Ele é pastor de uma igreja abençoada. E eu estive pregando o evangelho lá. Sabe por quê? Porque ele encontrou uma igreja
que tinha um porteiro equilibrado que diz: entre, que quem vai te curar e saurar e restaurar é o Senhor. Sabe por que nós perdemos muito? Porque nós queremos usar só o sal, mas esquecemos que tem que ser salgado com fogo. Porque quando você é salgado com fogo, você às vezes é rígido, mas é misericordioso, é generoso, é amoroso, é acolhedor, traz para perto, entende a fraqueza do fraco, compreende a vulnerabilidade do vulnerável, sabe que ele precisa de um ombro amigo, diz: ele tem defeito, mas ele tem talento, ele tem defeito, mas ele tem qualidades, eu vou investir nele. Sabe o que a maioria perde muito? Chega para ser rígido, mas esquece que tem que ser salgado, mas com fogo. Porque o fogo traz a misericórdia, o fogo traz a generosidade. A Bíblia diz que quando Davi foi para um sepultamento do profeta Samuel, com 400 homens, em Ramã, termina o sepultamento, Davi sai dali e entra no deserto de Parã, vai chegando perto do Monte Carmelo, a região ali do Carmelo. Davi percebeu que o povo estava com fome, e Davi lembrou que havia sido generoso com um grande fazendeiro por nome de Nabal, e pegou 10 dos seus servos e disse: olha, chega até o monte do Carmelo, tem um fazendeiro por nome de Nabal. Muitas vezes eu fui generoso com Nabal, não deixei nenhum invasor nas suas posses. Pede que ele libere um tipo de alimento, seja generoso comigo e com meu povo. Nabal disse: não conheço Davi. Davi ficou revoltado, porque Nabal ele era destemperado, era bruto, era grosso e não tinha generosidade. Mas quando um dos servos de Nabal olhou, viu a atitude dele, correu na Abigail. Abigail, assustada, disse: tudo que Davi precisa, que Nabal ia fazer, eu vou fazer no lugar de Nabal. Porque ali tinha uma mulher equilibrada, eliminou a possibilidade de uma matança e tirou a fúria do coração de Davi. Sabe o que Davi disse? Essa é uma mulher que eu queria para mim. Nabal morre, ela fica viúva. Ele disse: eu quero casar com Abigail. Sabe o que é isso? A generosidade. Numa pessoa equilibrada, mais cedo ou mais tarde, a recompensa vem. A sua família, aquele que foi, vai voltar. A sua casa vai ser restaurada. O patrão vai lembrar de você na adversidade, vai te buscar de volta. E pode ser o melhor final de ano da história da sua vida, pela generosidade. Aquele irmão Isaac, que foi tão bruto comigo, os anos passaram, eu virei pastor, virou o meu melhor amigo. Eu abraçava o pastor Isaac e dizia assim: oh homem, como eu lhe amo. Ele dizia: ei Caleb, você me deu muito trabalho, mas eu lhe amo. Fizemos uma parceria. Aí um belo dia o pastor Justo me chamou e disse: Caleb, nós vamos para a convenção do Rio de Janeiro, lidera um ônibus com os pastores e eu vou ficar com outro ônibus, porque você conhece o Rio. E quando chegou numa altura, isso era 89, quando chegamos numa altura ali perto do Rio de Janeiro, eles: vamos parar para lanchar. Paramos. Era o lançamento do refrigerante na máquina. Quem lembra desse, do refrigerante na máquina? Aquele, parece um suco, não é? Aí os obreiros estavam no toalete, eu olhei para o camarada e disse: olha, sirva aí Fanta laranja para todo mundo. Geladinho, um calor, não tinha. Aí de repente vem logo o irmão Isaac, o primeiro. Eu olhei ele: ei meu filho, que calor terrível. Aproxime, irmão Isaac. Tinha lá uns 40 copos, 500 ml. Ele foi logo num e disse: posso? Eu disse: é para todo mundo. Ele tomou e disse: oh, coisa maravilhosa, esse suco de laranja é bom. Aí o irmão falou assim: não, não é suco não, é Fanta laranja. Ele disse: e se eu perecer? Eu disse: vai não, irmão Isaac, Jesus já pagou o preço no Calvário por nós. Isso não é pecado não, irmão Isaac. O que é pecado, é pecado. O que não é, não é. Ele virou o meu melhor amigo. Pastor Isaac, até hoje, nunca esqueço
de quantas vezes Deus usou ele para me abençoar. Essa palavra, eu até, pelo tempo, eu falei, show, mudei até a mensagem no meu coração. Mas para dizer, quando Deus, ele diz, tem de sal em ti mesmo, é o equilíbrio, né? Nós só não, agora, na palavra, contra o pecado tem que ser salgado, porque ele tem fogo, né? Palavra, a saleira aqui, ó. Porque a carne, ela apodrece, e quando a carne está apodrecendo, taca sal. E na palavra o sal é com fogo. Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos é um homem amado, respeitado, querido em todo o Brasil. Eu peguei o pastor Zé Wellington, falando com tanto amor do pastor Zé Carlos, uma admiração. É um homem respeitado. Ame o seu pastor. Eu não sei se aqui acontece isso, mas é tão lindo quando eu vou nas igrejas do Belém, São Paulo, toda a congregação, primeira oração: Senhor, abençoa o pastor Zé Wellington, abençoa a irmã Wanda, abençoa os filhos. Faça isso. Ensine a sua ovelha a orar pelo seu pastor. Irmão, vai começar um culto lá na sua casa, uma oração na sua casa. Ore primeiro pelo seu pastor. Sabe por quê? Porque ele vai orar por você, que é pastor dele. É lindo isso. Isto posto, fiquemos de pé, vamos concluir o trabalho. Estaremos orando. Nosso Pai Celestial, te agradecemos o culto desta noite. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, a tua proteção. Nos livra do mal, de acidente, de homens maus, violentos, de balas perdidas e de toda intervenção do inimigo. Nos dai uma noite de paz, Senhor, um bom sono reparador, tranquilidade para nossas vidas, e que possamos cada dia continuar te servindo e te agradando, Senhor, em todas as coisas. Pai bendito e santo, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre.